Estou aqui em mais uma live. Vou fazer uma série de vídeos a partir de hoje. Então você que está aí, que já curtiu a página, continue curtindo a página, que o tema será relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, eu estou falando de relacionamento, ele pode ser relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre empregado e chefe, ou subordinado e líder, e o relacionamento, que é aquele que mais acomete as pessoas, que são os relacionamentos afetivos. Então, as dificuldades no campo dos relacionamentos afetivos é, sem dúvida, aí, pelo menos nessa área terapêutica, essa área onde nós atendemos as pessoas, sim, é a área onde a gente mais encontra dificuldades, vamos assim dizer. Então, a série de vídeos que eu estou preparando para dividir aqui com vocês vem ajudar a responder perguntas como é que eu me vinculo com as pessoas? Como é que eu faço a minha conexão com o outro? Como é que eu faço para me relacionar sem perder a minha individualidade? Como é que eu faço para me relacionar com o outro respeitando o espaço do outro? Existe um método, existe uma forma, né? E acima de tudo, né? Como é que eu faço para que eu me relacione com o outro e não deposite nele a obrigação dele trazer aquilo que eu acho que eu não recebi, por exemplo, dos meus pais, ou não recebi das figuras que eu tive na minha infância como importantes. E acima de tudo, como é que eu sei, e talvez essa seja aí a grande questão, mas como é que eu sei, como é que eu percebo que eu estou ou não disponível? Porque no relacionamento, se eu não estou disponível, certamente eu não consigo me entregar, ou melhor, eu não consigo ser inteiramente quem eu sou e me entregar da forma que eu preciso me entregar. Lógico que tudo com equilíbrio, tudo com medida, para que o relacionamento seja sadio e construa e que agregue. Então, quando a gente fala de relacionamento, a primeira importância que ao meu começou agora. Minha mãe está perguntando, começou agora, mãe. A primeira coisa que a gente tem que se pensar e perceber nos relacionamentos é o quê? É a importância do relacionamento. Quando a gente olha para o homem das cavernas, ele já precisava se relacionar. Quando a gente imaginar lá na caverna, se tivesse um paredão, e alguém fosse expulso da caverna, certamente ele morreria, porque o homem nas cavernas ele era presa fácil. Quando ele estava lá no meio do nada, ele era presa. Então, o relacionamento ele já começou instintivamente sendo algo importante, algo para se sobreviver. E mesmo hoje, se nós pararmos para avaliar, o relacionamento ainda nos faz sobreviver. Talvez não de uma maneira tão explícita, mas perceba com que, na maioria das vezes, tudo aquilo que nós fazemos depende de um relacionamento. Eu me relaciono com o meu vizinho, eu me relaciono com a pessoa que eu trabalho, eu me relaciono na fila de um banco, de um supermercado. Enfim, o relacionamento o tempo todo está acontecendo. Oi, Laine, tô com saudade também. O relacionamento com os amigos, esse relacionamento que nós temos aqui agora. Eu falando com vocês, eu estou me relacionando. E de fato, a gente faz o tempo todo isso. E é, sem dúvida, algo que nos faz sobreviver. Então, o relacionamento ele já começa, para o ser humano, ao meu ver, algo primordial, algo que nos faz sobreviver. E quando a gente olha para a semântica da palavra, eu gosto muito de olhar o significado das palavras, o relacionamento ele tem a ver com o quê? Com essa questão do conectar, do criar laços. E eu gosto muito da palavra re, que é um re, ele me remete, também, ao meu ver, essa coisa do repetir. Então, quando eu me relaciono, eu escolho voltar, eu escolho estar com aquela pessoa, eu escolho fazer esse movimento. Como é que vem essa escolha? E aí hoje
É isso que eu queria refletir um pouco com vocês, né? Essa escolha de voltar, de se conectar, de se relacionar, é uma escolha que eu faço consciente, uma escolha que eu faço inconsciente. Onde é que vem essa escolha? Como é que eu sou motivado a escolher me relacionar com alguém? Então, o primeiro ponto que eu vejo que é importante a gente avaliar, e eu convido você a avaliar na sua vida como que isso funciona, a gente muitas vezes escolhe se relacionar com a pessoa, ou com as pessoas, né, ou com uma pessoa, enfim, mas a gente escolhe se relacionar através de algumas crenças que nós temos, né? E essas crenças, e aí talvez para mim isso é algo que acontece consciente ou inconsciente, né? Muitas vezes essa crença está tão enraizada que eu não consigo perceber que ela é uma crença e simplesmente eu vou agindo em relação a ela, eu vou simplesmente respondendo aos meus impulsos, né? Mas que me faz ter comportamentos, né, voltados ao relacionamento. Então, por exemplo, às vezes eu acredito que não é possível ter um relacionamento com pessoas que sejam de religiões diferentes. Então eu já parto de um comportamento que eu já não vou me abrir para uma pessoa, por exemplo, que tem uma religião diferente da minha. Às vezes eu acredito que a pessoa ela não pode se relacionar, ou eu não posso me relacionar com uma pessoa que tem uma situação financeira diferente da minha. Então eu também já não me abro às pessoas que não têm uma situação financeira, ou seja, mais ricas ou menos ricas, enfim, né? Que seja uma situação financeira diferente da minha. Então perceba que às vezes eu já trago essa crença tão embutida que eu já tenho um comportamento que já vai me limitando no campo das relações. E isso para qualquer relação, né? Seja relação afetiva, seja uma relação de amizade, enfim. Eu vou fazendo com que o meu comportamento responda a essa crença. Mas existe também algumas crenças que eu não tenho ideia de que possam existir. Que elas têm muito a ver com a minha personalidade, com aquilo que eu construí na minha infância, e eu chamo de personalidade, e que me traz algumas crenças que não me ajudam muito, algumas crenças que me limitam. Por exemplo, às vezes eu posso ter crenças, né, eu posso acreditar que eu preciso ser uma pessoa extremamente forte, extremamente controladora. E aí eu acabo atraindo pessoas para me relacionar que sejam mais vulneráveis. Pessoas que estejam sempre mais vulneráveis à questão de ser controladas. E aí ocorre uma dinâmica da qual eu olho para esse relacionamento que eu atraí, uma pessoa que precisa ser controlada, porque eu acredito inconscientemente que eu preciso ter o controle das coisas. E eu olho para essa relação e falo, não consigo me relacionar com essa pessoa. Essa pessoa ela não tem atitude, essa pessoa não toma ação. Mas eu, no fundo, preciso disso, eu preciso ter o controle. E eu atraí essa pessoa que precisa ser controlada e fico nessa dança, né? E eu não olho para isso. Para que eu não olho? Eu não olho para essa crença. Por quê? Porque é uma crença da qual eu não tenho consciência de que ela existe. Olha que loucura! mas é o que acontece. Acontece muito, por exemplo, de eu às vezes acreditar que o mundo e a vida, ela vai sempre faltar alguma coisa. Que as coisas não são muito boas, que as coisas não são muito completas. E aí eu acabo atraindo para mim relacionamentos que me colocam sempre nessa dinâmica de perceber que algo falta no outro, que algo falta naquela relação. E aí eu me vejo validando essa crença, validando isso. Ou seja, é um ponto cego que eu tenho, uma crença que eu tenho, da qual eu não percebo, mas que inconscientemente eu atraio para que ela continue a existir. Você talvez esteja aí parando para pensar e avaliando que os seus relacionamentos que talvez não dão certo, ou não têm sucesso, podem muitas vezes estar repetindo uma dinâmica, por exemplo, como essa. São alguns exemplos que eu estou dando, né? Mas a gente traz sim, né, na nossa personalidade
alguns pontos que eu gosto de chamar de ponto cego, que são crenças que a gente tem aqui já, que já veio já no pacote, né? Ou seja, ela já está aqui já dentro da minha personalidade e que eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Ou às vezes eu não quero ver, eu não quero enxergar. E dentro dos processos que eu acredito, né, então um deles é o processo sistêmico, de constelações sistêmicas. Um movimento importante que a gente tem para tudo aquilo que a gente faz é olhar para as coisas, é não excluir, inclusive as crenças. Então eu começo a ter sucesso nos meus relacionamentos quando eu começo, por exemplo, a olhar para esses pontos cegos. Só que para eu olhar para esses pontos cegos, eu preciso ter primeiro o quê? Uma consciência do que rege os meus comportamentos, o que tem por trás desses comportamentos. Percebe? Então, assim, você olhar para isso, você não excluir, ou seja, você olhar para isso, e o nome né, eu chamo de um ponto cego, ou seja, não é algo tão fácil eu olhar para isso, né, mas com ajuda, né, com técnica, com meios que hoje existem, eu consigo olhar para isso. E aí eu percebo qual que é o movimento que eu faço nos meus relacionamentos. E a grande sacada, se é que a gente pode usar esse nome, é que quando eu começo a fazer esse movimento, eu deixo de culpar o outro. Porque quando o relacionamento não dá certo, entre aspas, é muito comum com que eu culpe o outro. O outro tem um problema. O outro não faz, né? O outro é uma pessoa que não tem atitude. O outro faz tudo errado. Mas se eu passo a entender que talvez o ponto cego é que eu acredito que de fato eu preciso, por exemplo, ser uma pessoa controladora, isso me faz atrair pessoas que são controladas, ou seja, que muitas vezes ao meu ponto de vista não tem atitude, eu passo a assumir o protagonismo da história. Eu começo a tomar a responsabilidade para mim. E aí sim, quando isso se torna de minha responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa. Se eu sou uma pessoa, né, usando o exemplo que eu usei, né, no começo, que entendo que as coisas nunca vão dar muito certo mesmo, que as coisas não são muito completas e que tudo é muito... as coisas podem ficar boas ou as coisas que não estão comigo são melhores, enfim, uma insatisfação, é comum que eu atraia relacionamentos onde a pessoa nunca vai me satisfazer. E aí eu fico nessa dança, né, fazendo com que o outro de fato nunca me satisfaça. E aí eu olho para o outro e acho que o problema é o outro. Não. Existe essa crença, eu tenho, faz parte da minha personalidade, eu olho para ela, incluo, né, ou seja, olho para isso, trabalho, trago para minha responsabilidade e aí sim eu começo a construir relacionamentos mais sadios. Falar de relacionamento é sem dúvida uma das coisas que mais nos fazem crescer. Porque se eu começo a ter esse nível de consciência, de olhar, por exemplo, para coisas como essa, que não são fáceis, né? São bem desafiadoras, olhar para pontos cegos, e a primeira coisa que a gente tem que falar, imagina que eu vou atrair um relacionamento que não me faz feliz? Jamais. Mas é o que a gente mais vê acontecer. É que a gente está o tempo todo validando essas crenças que nós temos, que não nos ajudam, e que fazem muitas vezes os nossos relacionamentos não serem tão felizes e tão sadios. Existem movimentos sistêmicos também, e por questões de lealdade, por questões que a gente não consegue olhar, né, com os olhos aqui conscientes, ou uma coisa assim mais, né, real, que a gente está tão acostumado, mas que sim, que é real também, né? Eu acho que o termo real ele tem que ser usado, mas assim, quando a gente começa a olhar também para um outro nível de consciência, acho que esse é o termo melhor, a gente começa a ver que também existem outros movimentos, mas eu não vou falar hoje, não, porque senão vai ficar muito longa a live. A Laine colocou aqui carência. Carência, viu, coração? Laine, minha amiga, né? Por isso que eu estou chamando ela de coração. Sim, e até eu quero falar só sobre isso, né? De onde é que vem essa carência?
porque a gente tem, só para falar um pouquinho do que eu quero falar na próxima live, mas essa carência que a gente traz daquilo que a gente acha que nós não recebemos dos nossos pais. Porque o relacionamento é uma parte nossa que trabalha, né? Ou seja, quando a gente está no relacionamento, a parte que está envolvida ali é a nossa parte egóica, que é a parte mais infantil que a gente tem. Então a gente meio que tem a pretensão, e o nome é esse mesmo, tá? De achar que os nossos pais não nos deram algumas coisas, tá? E é pretensão, porque os pais deram a vida, e isso, só por isso já é muito, né? Só, entre aspas, por isso já é muito. Mas a gente começa a ter a gente começa a assumir algumas coisas de que os pais não deram para nós, e a gente começa a transferir isso e projetar isso para os nossos relacionamentos. E uma das coisas que acontece é a carência, né? Eu tenho a carência, mas essa carência tem uma raiz de algo que eu interpretei lá na minha infância, que eu acho que eu não recebi dos meus pais, tá? Mas esse é um tema para a próxima live, que é onde eu quero falar desses movimentos sistêmicos, né? Por que existem pessoas que têm ciúmes? Por que tem pessoas que atraem relacionamentos onde a traição ocorre? Será vítima? Existe culpado? Né? Por exemplo, em situações como essa. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima live. Ok? Fiz algumas anotações, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não. É isso mesmo, gente. Ok? Obrigado aí para quem estava online. Eu vou deixar esse vídeo aqui, apesar de ser uma live, eu vou deixar esse vídeo aqui na página. Coloque aqui o seu curtir, compartilhe também esse vídeo. E vamos falar sobre relacionamento, porque sem relacionamento não dá pra gente viver, né? Tá. Não, eu vou me organizar aqui. Coração é minha amiga Elaine, tá, gente? Por isso que eu chamo ela de Coração. E eu mando pra você sim, mas eu tô reunindo bastante material sobre isso, né? Por que a carência, por que a gente depende tanto, né, de que o outro venha nos dar algo, por que no relacionamento a gente espera tanto do outro, por que a gente cria tanta expectativa, né, que o relacionamento vai ser o que vai nos salvar, né? Será Salvador? Né? Será alguém que realmente vem nos salvar? Né? Então, fique ligado, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E qualquer coisa, se tiver também alguma outra coisa sobre relacionamento que você queira ouvir, por favor, mande. Pode escrever aqui, pode mandar inbox, que a gente vai dividir isso, tá bom? Boa tarde para vocês. E a gente vai se falando por aqui, pela live, que eu gosto de me relacionar, e eu me relaciono aqui com vocês pela live. Um abraço e um beijo. Expectativa. Aguarde.